da onde surgiu, tipo, produzir Por que o conteúdo digital? por hobby? Tipo... Foi assim. Começou com um desabafo? Não, eu comecei me sentindo uma musa fitness, né? Então, eu acompanhava naquela época, porque foi uma época que eu cismei que eu tinha que emagrecer. É porque você é muito gorda. Gente, é absurdo. Não, mas naquela época eu tava 7 quilos acima do peso que eu tô hoje. E aí eu falei, cara, acho que eu quero focar. Não ri, Ju. Não, tô rindo. Ah, bom. Eu não posso rir, porque senão me cancelam. Enfim, aí eu falei, cara, eu quero emagrecer. Aí eu comecei a acompanhar as blogueiras fitness do Instagram, que já era tipo uma febre. E eu falei, cara, eu vou postar minha rotina também, né? Vou virar blogueira. No primeiro momento, eu nem achei que alguém iria me acompanhar, mas eu falei, cara, produzir meu conteúdo, minhas dicas. Aí eu fui registrando a minha jornada fitness no Instagram. Então, eu mostrava o meu cafezinho da tarde, aquela coisa medonha, aquele shake batido com, sabe, achando que eu tava abafando. Verde. Aquela tapioca com não sei o quê, Nossa, a pasta que de delícia. amendoim, a banana. E eu tirava aquela foto medonha e achava que eu tava abafando. Eu tô salivando. Foi assim o começo da minha jornada. E aí... Mas pelo menos se não desse tudo certo, se não desse certo com a psicologia, pelo menos vivia de publi. E eu fiz faculdade de nutrição também. Ah. Pera. E E por que você esqueceu de falar dessa parte? Essa parte foi aos 20... Acho que eu comecei com 25... Nesse momento que eu falei, cara, acho que vai demorar mais do que eu acho pra sair do banco. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, porque a psicologia não deu muito certo. E como eu tava com o Instagram, eu tinha começado a registrar essa jornada fitness, eu falei, cara, se eu falo do negócio fitness, eu vou ter mais cliente como nutricionista do que como psicóloga. Entendeu? Eu já tava ali com os meus 10, 20 mil seguidores, tal, e foi subindo. E aí eu falei, cara, a minha oportunidade é na nutrição, porque na psicologia não vai rolar. E foi quando eu comecei a faculdade de nutrição já com o Instagram. Aí nem preciso dizer, né? Que quando eu estava na faculdade de nutrição, eu já comecei a falar de psicologia, autoestima, tal. E aí nem precisei, né? Tipo, já estava... Quando eu terminei a faculdade de nutrição, eu já chegou tinha... a se formar. Me formei. Tá, então você... Então você não começou a atender como psicóloga, você começou a atender como nutricionista. Não, porque eu também não podia atender. Porque ela não era formada. Não, depois da formação. Não. Aí... Quando ela se formou, ela já atendia como... Ela já falava de psicóloga. eu já tava bem. Muito confusa. Calma, vou te explicar. Cadê o meu mapa mental? Vou explicar melhor, assim. Tá bom. Quando eu comecei o Instagram, eu falava De nutrição. nutrição. E assim, eu pensava, cara, quando eu me formar em nutrição, eu vou ter muito cliente, porque eu já estava aumentando a minha base muito grande. Só que aí, eu comecei a falar... Eu já cansei de falar de nutrição. Tipo, Durante no a primeiro faculdade, ano, você já tinha... No primeiro ano, eu já estava nessa transição de conteúdo. Que foi quando eu mudei de nicho. Eu comecei a falar de autoestima para mulheres, tal, relacionamento. E aí, ao longo, tanto que eu pensei em desistir da faculdade de nutrição 900 vezes. Não, é isso que eu tô pensando. E aí você se formou porque provavelmente você é CDF e gosta de terminar as coisas que você começa. Porque eu sou essa pessoa aí. Entendi. Eu sou essa pessoa. Ela começou falando de pasta de amendoim, depois ela mudou pra autoestima. É isso aí, gente. Tenha sua autoestima como uma Big Mac mesmo, é isso aí. Big Mac, hashtag McDonald's. Pensa na gente. Eu comecei porque eu acho que eu também passei por uma fase que eu fiquei noiada. E eu falei, cara, eu não quero mais ficar falando de whey e de tapioca com não sei o quê. Eu quero falar de autoestima, eu quero falar de outras coisas. Até porque eu quero comer McDonald's. Tipo isso. E aí foi quando eu percebi ao longo da faculdade de nutrição que eu não ia precisar daquela faculdade para o que eu queria inicialmente, mas que eu poderia usar um dia, né? Porque eu gosto dessa parte também, né? Era uma coisa que eu era curiosa. Eu sempre fui curiosa, aquelas pessoas, né, enxeridas, que vai pesquisar sobre tudo. Tanto que eu fui parar numa faculdade de nutrição, de tão enxerida que eu sou. E aí foi quando começou, já na faculdade de nutrição, eu comecei a engrenar no outro nicho. Porque quando eu mudei de nicho, isso já fica aí pro pessoal, né, que gosta do digital, não tenha medo de mudar de nicho. Porque eu acho que isso aflige muitas pessoas. Lá no Mastermind eu conversei com algumas pessoas, né, que estavam nessa transição. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi mudar de nicho. Aumentou muito meu público, aumentou muito o engajamento. Foi onde ele mais cresceu, tipo, deu um mega boom, assim, em pouco tempo. E eu agora, né, consigo realmente viver, porque se eu estivesse falando de nutrição até hoje, não que eu não gosto, não tenho nada contra, mas eu acho que ia faltar alguma coisa. Então, beleza, aí você começou a criar o conteúdo. Quando você começou a falar do conteúdo de psicologia e tudo isso aí,
Você logo de cara já quis lançar esse livro? Você falou que já tinha livro até. Não, Quando não, se é. formou. Qual Quando foi a você se trajetória? formou, você já tinha livro, já tinha Não, lançado? demorou. Porque foi assim, quando eu mudei de nicho, eu comecei a escrever os textos. Eu sempre fui muito de gostar de escrever, sempre gostei. E eu comecei a escrever, a fazer os posts escritos com legendas grandes que eu explicava, tipo, as dores, né? Tipo, hoje a gente sabe o que é falando do digital. Mas naquela época eu fazia tudo intuitivamente. Coisas que eu tinha sentido, né? Você se sente insegura, você se sente assim, você se sente assado. E começou a gerar muita identificação aqueles textos. E não eram, tipo, 3 negócios. Eram textos, tipo, 10 parágrafos, sabe? E aí o pessoal começou a pedir livro. Tipo... Lança livro, é você o primeiro a comprar. Porque eu tinha uma insegurança gigantesca. Eu tinha muita questão com insegurança, né? Que eu trabalho com o que eu trabalho, né? E eu me sentia muito... Eu achava que, assim, tudo que eu fizesse, nada ia vender, sabe? Tanto que eu só capturava os pacientes mesmo, porque eu achava que era a única coisa que eu ia conseguir ganhar dinheiro na minha vida. Deixa eu só fazer um parênteses. Se você não conhecia a Amanda antes e ainda não foi até o perfil dela, dá uma olhadinha quantos seguidores ela tem pra você ver como ela é incompetente. Desculpa, eu só precisava fazer esse parênteses. Obrigada. A minha criança interior ficou feliz. De nada. Enfim, deu um carinho na minha ferida de rejeição. Obrigada, Ju. Então, aí eu percebi, eu falei, cara, tem muita gente pedindo. Então, aquilo começou, como eu não tinha aquela confiança interna, aquilo começou a fazer sentido. Eu falei, cara, as pessoas estão pedindo, elas estão falando que elas vão ser a primeira a comprar. Eu acho que tá na hora de eu começar a pensar nisso. E eu já tinha uma audiência, tipo, eu não vou lembrar quanto, mas já devia ter passado 100, 200 mil seguidores nessa época. E você já tinha algum produto em mente? Já tinha lançado? Não, você só estava lá Nada. na lagoinha, sendo feliz. Por isso Só que eu falo conversando que com as era um pessoas. hobby, porque eu não ganhava dinheiro. Mas você tinha pacientes por lá, né? Tinha. Onde eu ganhava dinheiro? Pacientes. E eu tinha um produto de afiliada de uma menina que fazia desafio para emagrecer. Então, eu ganhava um dinheiro, né? Começou vindo desse afiliado, desse produto que eu vendia para ela. Porque eu tinha ainda o público do emagrecimento, da autoestima, tal. E os pacientes que eu atendia. Então, eram as 2 fontes de renda só. Não tinha produto, não tinha livro, não tinha nada. E aí, foi nessa época... Só que publicar livro não é assim, Não. né? Ainda mais se você não conhece as pessoas, se você não tem os caminhos. E o ponto? Você não ganha dinheiro nenhum com livro. Só Porque com a as pessoas- versão digital. A versão digital ainda dá pra... Ganha né? um pouco mais, né? É. Mas um livro é uma questão de autoridade. Autoridade, exato. Autoridade. E com a versão digital, não posso reclamar, assim. Porque pra mim, que não ganhava nada, era... Meu Deus, né? Só que, assim, gente, foi difícil até eu escrever... Tipo, da ideia de falar, meu Deus, eu vou fazer isso. Até eu falar, tá, eu preciso achar alguém, eu preciso ter um contato. E eu sempre fui ruim de networking. Agora eu tô melhorando, né? O Vinhas nem deixou eu falar mais isso. Mas era verdade. O Vinhas não ouve versão digital, fica tranquila. Ai, que bom. Ótimo. E aí, porque ele fala pra mim, ele fala, para de falar que você é ruim, para de falar. Mas é verdade, porque no networking, eu não gostava de abordar ninguém. Eu falava, as pessoas vão fechar a porta na minha cara. Ferida de rejeição total na veia, né? E foi quando eu falei, cara, não, vou ter que dar um jeito. Aí eu comecei, mas, gente, nisso demorou tanto tempo. Não, demorei tanto tempo pra lançar. Aí foi quando eu publiquei, foi meu primeiro infoproduto, foi o e-book e o meu livro físico. Como é que ele chamava o livro físico? Amores Saudáveis. Amores Saudáveis, que bonito. Vou botar o link aqui embaixo pra você, inclusive, tá? Ele é bem bonito, esse livro. E foi, assim, ele é meu, né? Xodó. Deixa eu dar Porque eu consegui, assim... Foi a realização. Falei, caramba, eu posso... Né? Porque, gente, quando a gente não confia na gente, é muito doido, né? Já tô fazendo virar meio triste esse podcast. Me desculpe, gente. Eu vou brigar com o Braulio daqui a pouco, fica tranquila. Então, assim, quando a gente não confia... Porque eu acho que o pessoal do digital, né? O pessoal que assiste aqui... em muitos momentos, a gente duvida que o nosso produto vai bem. A gente duvida que a gente vai conseguir vender. Se às vezes a gente tenta alguma coisa e o negócio não vai bem, a gente fala, meu Deus, não é pra mim esse negócio. Mas a gente tem que acreditar. Mas na gente, sem dúvida, assim, se você falar, Amanda, o que te fez hoje ter a trajetória? Eu comecei a acreditar tanto em mim, que eu só queria focar em produzir ali o meu conteúdo. Quando que a chave virou? Acho que depois desse livro. Esse livro, ele... É alguma história sua, pessoal? Ou são contos? O que é esse livro? Eu acho que deve ser mais uma não teoria teórica, mas uma coisa para É mais reflexão de autoajuda. Autoajuda.
Tipo, aonde você está colocando a sua segurança, né? Você está colocando sua segurança em pessoas. Ele começa mais ou menos assim, né? Só que de uma forma que faz a pessoa... Tá bem escrito, modéstia à parte, eu tenho essa coisa de trazer a emoção. Viu? A teoria não teórica. Eu expliquei perfeitamente. Perfeito, nossa. Era exatamente isso. Eu acho que aí eu ganhei confiança, sabe? Para falar, cara, tem espaço para mim, sim. Eu posso. Então, e é muito doido, gente, porque eu já tinha muito seguidor nessa época. Fica aparecendo, né? Pro pessoal que tá começando assim, fica aparecendo... Nossa, é muito fácil pra pessoa que tem muito seguidor, né? Mas não, porque se você duvida do seu potencial, não importa quantos seguidores você tem. Exatamente. Você não faz, entende? Total. E não adianta você ter milhões de seguidores, ou 10 mil, ou 1 milhão, que se você é inseguro, nada vai resolver aquela quantidade. E tem gente que é tão seguro que tem resultados maiores do que gente que tem muitos seguidores, porque tem confiança, as pessoas acreditam e tudo mais. Então, assim, o número de seguidores Não diz mais nada. não diz nada, é mais a sua confiança ali com as pessoas.